Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje a igreja nos convida a celebrar São Pio de Pietrelcina. Então vamos rezar com muito carinho, por esse santo tão empenhado na evangelização, no atendimento de confissões, na orientação de pessoas, tão conhecido de todos. Então vamos rezar pedindo a intercessão de São Pio sobre as nossas vidas e que nós possamos, com essa determinação, com essa força, sempre vencendo, assim como o Padre Pio, sempre venceu os desafios, as provações, as tentações, assim como ele. Nós queremos também estar perto de Jesus. E desde já eu quero desejar a você um excelente final de semana, que nós possamos estar próximo das pessoas que a gente ama e também se organizar para participar das celebrações. Vamos para a meditação da palavra. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. O evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 8, versículos 4 até o versículo 15. Diz assim: Uma grande multidão se reuniu em torno de Jesus, e de todas as cidades iam ao encontro dele. Então Jesus contou uma parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e assim que brotou, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa, brotou e deu fruto, na proporção de 100 por 1. E ao falar essas coisas, Jesus dizia em voz alta: Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado da parábola. Ele disse: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que a ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra e a acolhem com alegria, mas não têm raiz. Acreditam apenas por um tempo e, quando chega o tempo da tentação, desistem. A parte que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas ao continuar o caminho são sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e seu fruto não amadurece. A parte que caiu em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a conservam em coração honesto e bom, produzindo frutos com sua perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ouvimos por várias vezes esta parábola, que é a parábola do semeador. E sempre nos chama a atenção algumas coisas dentro desse texto. Porque, primeiramente, a gente ouve essa parábola analisando racionalmente, até fazendo a figuração, o semeador que sai para semear, lançando a semente, como caminhando com as suas sementes e vai jogando elas. E essas sementes vão caindo à beira do caminho, vão caindo entre as pedras, entre os espinhos e também em terra boa. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas o terreno onde esta semente cai não é. O semeador é Deus, a semente é a palavra e a
concretização desta palavra se dá na nossa vida. Se nós não fizermos parte desse processo até que a semente germine e dê frutos, eis que muitas coisas se perdem pelo caminho. Se nós não nos aproximarmos da palavra de Deus e não fizermos com que esta palavra de Deus seja conhecida por outras pessoas, quem vai ensinar? Às vezes a gente reclama das coisas, até dos filhos. Ah, mas eles não querem saber de oração, não querem saber de religião, não querem saber de nada ligado à fé. Mas alguém já tirou um tempo para ensinar a eles sobre as questões de fé? Às vezes fica esta lacuna que precisa ser preenchida, mas precisaria ser preenchida por nós mesmos. Já imaginou você, pai e mãe, tem o seu filho e vocês nunca falam da palavra de Deus dentro de casa? Quem vai ensinar a palavra de Deus para eles? Vocês vão esperar eles ir até a catequese para depois ter o primeiro contato com a palavra de Deus? E esse período de 7, 8 anos, que vocês têm responsabilidade de fé sobre eles, vocês não vão ensinar nada? Como seria bom se nós tivéssemos o hábito da leitura da palavra de Deus. Hoje nós temos acesso, hoje nós conseguimos ter em mãos a palavra de Deus. Hoje nós temos os vídeos que chegam até nós explicando a palavra de Deus. Por que é que nós não podemos dedicar 10, 15, 20 minutos por dia para ver qual que é o evangelho do dia? A liturgia que a igreja nos apresenta? Temos aplicativos que são inclusive gratuitos, a gente pode baixar no nosso celular e acompanhar a palavra de Deus. Um dos aplicativos se chama iLiturgia e outro que eu cito também, Católico Orante, e assim outros que vocês podem acompanhar. Então, acesso nós temos. Mas e por que a palavra de Deus então não é ainda conhecida? O que está faltando? Alguém que explique? Alguém que tenha conhecimento? Alguém que faça a leitura? Nós precisamos primeiro identificar o que é que está nos faltando. Sabemos ler? Sabemos compreender a palavra? Se não sabemos, buscamos. Quem sabe esse vídeo que auxilia alguém para a reflexão da palavra de Deus? E assim nós vamos aprendendo com Jesus, para que esta semente da palavra lançada em nosso coração possa gerar fruto. Mas não é simplesmente um fruto momentâneo. Para que a gente possa fazer com que o fruto amadureça, nós precisamos ter perseverança, assim como a palavra hoje nos ensina. Então, que nós não sejamos cristãos de momento, mas que nós possamos, até mesmo no momento da tentação, agir na perseverança e dizer: Senhor, eu quero viver na Tua palavra, eu quero aprender mais sobre esta mesma palavra e que esta palavra se transforme em vida, na minha vida e na vida daqueles meus familiares, daqueles que estão mais próximos de mim. Peçamos a bênção de Deus e eu desejo que você tenha um excelente final de semana. Se você for viajar, vá com calma, faça uma oração antes de sair de casa. No momento que você entra no carro, peça a proteção de Nossa Senhora e assim também lembre de agradecer, que nós possamos ir e voltar com segurança. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos paz, harmonia e muita saúde. E até o próximo momento de oração.